Olá, sejam todos bem-vindos ao canal STTV. O canal STTV, ele produz e realiza o programa Foco. O programa Foco de hoje está recebendo uma grande visita. Estamos recebendo o Dr. Adilson Medeiros, ele que conseguiu uma conquista fantástica na história do Brasil. Ele conseguiu retirar o carro dele do pátio sem pagar o IPVA e só pagando o licenciamento. Então isso é uma vitória muito grande. Ele costuma falar para a gente que isso é um sonho de vida que se transformou numa vitória e que no futuro vai ser um grande projeto. Também temos a presença do Eni. O Eni é o nosso segundo apresentador, está aqui dando um apoio para a gente, vai estar também apoiando aqui nas perguntas, no decorrer da nossa programação. Muito obrigado, Dr. Adilson, muito obrigado, Eni, pela visita de vocês no programa Foco. E antes de começar esse programa, eu quero pedir para você, que não é inscrito no canal, mas acompanha a nossa programação, está sempre lá deixando o seu like maroto, está sempre dando os seus aplausos e fazendo seus comentários, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, compartilha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e é muito importante para que o YouTube ele leve essa matéria maravilhosa, esse bom desempenho, esse sonho realizado para mais pessoas. Então, mais uma vez, eu sou Salim Tosta e está no ar o programa Foco. Estamos de volta com o programa Foco, agora aqui com a presença do Dr. Adilson Medeiros, com o Eni Barak. Muito obrigado, Dr. Adilson, pela sua presença no programa Foco. Muito obrigado, Eni, pela sua presença no programa Foco. Seja muito bem-vindo. Eu acho que esse sonho que o senhor conseguiu conquistar foi um sonho não só do senhor, mas é o sonho de muitos brasileiros. Olha quantos anos muitos brasileiros têm esse mesmo sonho. E agora o senhor concretizou, que na realidade era um sonho que sempre foi um pesadelo e que acho que nenhum brasileiro deslumbrou que um dia isso poderia se tornar realidade. Antes de a gente começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse, passasse para a gente quem que é o Dr. Adilson, e aí depois no decorrer do programa nós vamos falando sobre esse grande sonho. Ok. Primeiramente, obrigado ao Salim pela oportunidade e obrigado pela oportunidade no canal STTV de estar podendo levar essa história de batalha de vida que eu tenho contra esses impostos injustos, e principalmente o IPVA, e essa vitória que eu consegui obter recentemente, foi agora, em julho, foi agora, esse mês passado, tá? Essa luta contra o IPVA é uma luta minha, que eu tenho desde quando ele foi criado. Eu nunca paguei o IPVA na minha vida, eu me recuso a pagar esse imposto, eu acho esse imposto injusto, então eu nunca paguei. Então vários advogados já tentaram entrar com ações contra esse tipo de imposto absurdo, mas não conseguiram, sem um resultado positivo. Meu último carro, eu já perdi carros, tá, por causa disso, por causa dessa minha convicção. Veja bem, eu não aconselho ninguém a não pagar, não estou falando isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a minha convicção é que eu não concordo com esse imposto. É um imposto injusto porque ele não leva em consideração a capacidade de pagamento, a capacidade contributiva do contribuinte. Se chega no começo do ano, se a pessoa não tiver dinheiro, a pessoa tem que pagar de qualquer jeito? É errado isso. Existe um erro no princípio desse imposto. Quando ele foi criado, deveria ser apenas o princípio do fato gerador, pagar apenas quando compra o carro. Né? Mesmo assim eu sou contra, porque eu acho que o IPVA é um absurdo. E não pagar continuamente pelo resto da vida. Daqui a pouco o carro não pertence mais à pessoa, pertence ao Estado. Então eu nunca fui a favor desse imposto. Por isso que eu nunca paguei como uma forma de protesto. Isso me custou. Eu perdi carros com isso. Perdi. Carros foram levados, foram até para leilão. Só que o último carro eu resolvi entrar novamente. Não abaixei minha cabeça. Resolvi lutar e entrei com essa ação. Não foi uma ação fácil de se fazer.
Foi mais um mês para poder elaborar a ação, porque eu coloquei desde o começo, quando ela foi criado o IPVA. Só que dessa vez obtivemos vitória. Eu consegui tirar o carro de dentro do pátio sem pagar o IPVA. Foi uma história complicada, não foi tão simples isso. Antes de a gente começar a entrar nessa história, claro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o senhor, para as pessoas que estão nos assistindo, saber quem que é o doutor Adilson, quem que é o senhor, para ele saber o que o senhor já fez, o que o senhor é e como o senhor teve essa ideia. Mas primeiro, só se apresenta para a gente ter uma ideia. Claro, tá. Meu nome é Adilson de Medeiros, tá? Eu sempre lutei contra toda essa carga tributária absurda que existe, né? Muita gente não me conhece mais como doutor Adilson de Medeiros, né? Eu já atuo já faz muitos anos, né? O que eu penso, tá? Independente de questões políticas ou ideológicas, independente disso, nós temos que ver o que acontece com a população, se a coisa é injusta ou não é injusta. Quando o Estado impõe uma situação injusta, eu estou lutando contra. O IPVA não foi a minha única vitória, tenho outras vitórias também contra atitudes arbitrárias, tá? do Estado ou qualquer outro ente. Não importa se é um ente privado, ente público, não importa. Então eu tenho essa luta faz muitos anos, tá? Mais de 30 anos, quase 40 anos lutando contra isso. Só que o IPVA é um caso especial, porque além de ser convicto, minha convicção, tá? Minha posição de não pagar IPVA, eu tenho outras convicções também que eu não concordo, então eu assumo uma posição até um pouco polêmica. Tá? Muita gente acha, pô, vai pagar o IPVA, vai recuperar seu carro. Eu falei, não vou pagar porque eu não aceito. Então tem muita coisa na minha vida, história de vida, que às vezes nem dá para falar tudo aqui. Doutor Adilson, tá, até comentando, eu conheci o senhor há muito tempo. Antes de você fazer a pergunta, Enio, se apresenta para o nosso pessoal. Quem que é o Enio, por favor? Eu já ia começando perguntando, desculpa, tá? Eu sou publicitário, também sou consultor e jornalista. E também sou vice-presidente, ou no caso, senescal de uma ordem templária. E eu e o Salim hoje... E agora está sendo o nosso novo apresentador aqui do programa Foco, né? Estamos tentando fazer essa duplinha aqui para ficar uma coisa interessante e diferente. O que eu ia perguntar para o doutor Adilson, até comentar, o doutor Adilson eu conheci há um bom tempo atrás, ele estava até fazendo a parte de gabinete e assessoria de um deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa época e do que o senhor também já fez na parte política, que tem a ver um pouco com a tua história. Que aí depois a gente vai entrar no assunto de PVA, que eu quero apresentar ao senhor, que eu sei que o senhor tem umas pretensões políticas aí, já está em andamento. Muito bom. Muito bom. Por favor. Tá com relação à minha história de trabalho, né? Por isso que eu quero insistir, tá? Eu quero frisar bem, isso independe de questão ideológica. E nós temos que entender, só no estado de São Paulo, quase 50% dos carros estão com documentos atrasados. O IPVA não consegue pagar. E isso é uma fonte segura que eu acabei de puxar do site do próprio G1. Está lá a informação. Quase 50% dos carros, mais de 40% dos carros estão com o IPVA atrasado. Isso representa quase 10 milhões de veículos. Sabe quantas pessoas são? Quase 30 milhões de pessoas só no estado de São Paulo não conseguem pagar o IPVA. Então isso não é uma questão ideológica. Tá? Não é uma questão ideológica, de partido, não é uma questão de defender o nosso povo brasileiro contra essa massa, contra o Estado que tenta tirar o veículo e tenta colocar a pessoa de uma forma arbitrária, praticar esse terror, né? E as pessoas ficam sofrendo por causa disso, nem sabem que existe uma possibilidade agora, porque eu pretendo levar para todo mundo isso. Tá? Eu consegui derrubar essa situação. Então, voltando à questão que o nosso amigo Wayne falou, tá? Eu tenho uma história também de luta política. Tá? Eu ajudei lá o diretório, por exemplo, do partido do PSL, quando o presidente Bolsonaro estava lá, eu era voluntário, eu fui da assessoria de alguns deputados federais também, eu ajudei, né, da parte do partido do presidente Bolsonaro. Então, por isso que eu falo, independente de posicionamento político, tá, o que importa é o que as pessoas estão passando hoje. Tá? É isso que é importante. Eu queria só fazer uma pergunta em cima, a gente já falou um pouco disso. Vamos dizer, em média, você falou de quase quantas pessoas hoje no Brasil tem esse problema com o IPVA que você falou? No Brasil eu não consegui levantar essa informação. Mas mais ou menos em São Paulo. Porque o que acontece é o seguinte, lá no site, quando você entra no site do Detran, essa informação estava disponível antigamente. Hoje você não consegue puxar mais. Não consegue. Eu tentei várias vezes, não conseguia. Um amigo meu, um próximo, conseguiu achar uma reportagem que tinha puxado essa informação do site do Detran. Que hoje, mais de 40%, hoje, do ano passado para cá, tá? Com essa crise da pandemia, com certeza é maior até, né? Mais de 40% estão com o IPVA atrasado. Isso representa uma frota de quase 10 milhões de veículos. Se você multiplicar cada veículo pelas pessoas que estão utilizando o veículo, né? Motorista, famílias, amigos,
pode multiplicar por 3 pelo menos. Vai dar mais de 30 milhões só no estado de São Paulo. Imagina quanto que é no Brasil. O senhor está querendo fazer como o presidente fez com o PIX, tirar aquele imposto que era cobrado dos bancos. Eu estou dando um exemplo similar, porque seria o que antigamente os bancos ganhavam muito dinheiro com movimentações financeiras. Foi criado o PIX, hoje o governo conseguiu com que a população tivesse uma economia, as grandes empresas e os bancos hoje deixaram de arrecadar muito, porém para a população foi bom. O que o senhor está fazendo seria algo similar a isso? Veja bem, não é algo similar, mas vai beneficiar as pessoas, vai beneficiar todo mundo que tem veículo. Porque qual o problema do IPVA em si? Na verdade, como é que funciona? Para vocês entenderem melhor. O IPVA pertence a uma classe de impostos que nós chamamos de impostos reais, que é o imposto sobre patrimônio. É o IPVA, IPTU, o ITR. O IPVA não é a única vitória que eu tenho vitórias também com o IPTU, contra a outorga onerosa, que pode ser até tema de uma outra entrevista. E tem a questão do ITR também. Tá? Então, esses 3 impostos, tá, são tributos, né? Ele tem um erro no princípio dele. Qual que é o erro do princípio dele, do imposto sobre patrimônio? Ele não leva em consideração se a pessoa tem ou não capacidade de pagamento, capacidade contributiva. Ou seja, se o cara tiver dinheiro ou não, não importa, tem que pagar. Então isso é injusto. Chega no começo do ano, tem pessoas que pedem dinheiro emprestado. Tem pessoas que vendem patrimônio para poder pagar IPVA. E se o cara não tiver nada, vai roubar para poder pagar IPVA? Não vai. Então o cara prefere andar com o carro com o documento atrasado, quase a metade da frota de veículos está com o documento atrasado, para poder circular com o carro. Não consegue pagar, tem que circular com o carro. Então nós chegamos a um absurdo que simplesmente muitos cidadãos de bem, muitos, têm medo de ser pego numa blitz. Tem mais medo da polícia do que de bandidos. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu tive um carro roubado na minha vida. Um carro meu foi roubado. Agora, perder para o Estado, eu perdi 2. Está entendendo? Havendo uma inversão de valores? Muitos policiais que estão ali no departamento de trânsito, eu conheço muitos, tá? Não estão ali porque querem, não. Sabem muito bem a justiça que está sendo feita com o cidadão. Muitos sabem disso. Inclusive, muitos deles também estão com os carros deles com IPVA. Eu conheço muitos policiais que conseguem pagar. Os próprios policiais nessa linha. Às vezes, aquele polícia que está ali no bloqueio, te parando e prendendo seu veículo, o carro dele também está irregular e ele está fazendo até contra a vontade dele porque ele está cumprindo uma ordem. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que são a dúvida de muitas pessoas até hoje, por incrível que pareça, o que vai prender o seu veículo, o que vai tirar seu veículo de circulação, não é a falta do pagamento do IPVA, porque o IPVA ele não prende o seu veículo, pelo Código Nacional de Trânsito, o seu veículo não é apreendido por causa do IPVA, mas sim apreendido pela falta do licenciamento. E o licenciamento, por incrível que pareça, ele é um valor muito baixo. Tem veículos que o licenciamento é R$90, por exemplo, só que o IPVA é o triplo do valor. E é isso que complica, porque existe duas vertentes. Você não consegue licenciar seu veículo se você tiver com IPVA atrasado e se você estiver com multas. Então, se você tiver, por exemplo, uma multa no seu carro e você não conseguiu pagar aquela multa naquele mês por algum motivo ou outro, você também não consegue licenciar seu carro. Mesmo que você pague o IPVA, mas você não sobrou dinheiro para você pagar a multa, você também não consegue licenciar seu carro. E isso que vai prender seu carro. Estou correto, doutor? Está corretíssimo. Ó, existe uma lei federal que fala o seguinte: o carro não pode ser levado, não pode ser apreendido se o veículo estiver licenciado. Foi uma lei que o presidente Bolsonaro sancionou ano passado. Tá. Só que tem um detalhe: ninguém consegue pagar o licenciamento separado. Não consegue. Está lá vinculado. Está atrelado, né? Está atrelado ao IPVA, está atrelado às multas e à dívida ativa. Então você não consegue pagar isso. Então o que eu fiz no meu processo? Eu preciso falar um detalhe importante, tá? Sim, isso é com importante. certeza. O processo não é um processo simples. Ele é complexo, ele é complicado. Então, se qualquer outro advogado tentar replicar, por exemplo, não vai conseguir obter o mesmo resultado. O caminho das pedras, o senhor tem o segredo. Não é bem, digamos assim, porque o que acontece? Não é só um processo digital, não é só um processo judicial. A gente fala digital porque agora é digital, né? Tudo digital. Existe um processo judicial, existe um processo administrativo que corre junto e existem também procedimentos que eu tive que adotar. Sim. Então, se um advogado pegar, por exemplo, tentar fazer o processo, não vai conseguir. Se fosse um processo fácil,
Já teria acontecido há muitos anos. Já teriam feito isso, tá? Já teriam feito isso antes. Nem conseguiu antes. Eu consegui porque eu adotei um outro procedimento, eu vi o que estava acontecendo, eu percebi, eu tive um insight. Esse processo é um processo assim muito detalhado, né, doutor? Muito detalhado, não é assim. Existe uma gama de coisas. Por quê? Porque dentro desse processo, a pessoa que está fazendo esse processo, ela tem que estar provando uma série de situações referente, por exemplo, a multas, tem que provar que realmente o carro não tomou aquela multa ou que aquela multa está sendo arbitrária. Dentro do processo também você tem que fazer por onde ser entendido por que o IPVA ele não tem que ser cobrado daquela forma. Então existe todos esses trâmites que dificulta esse processo e tem uma linha que o senhor já conseguiu que não é divulgada porque isso daí é um processo que vai ser desenvolvido ainda, não é verdade? Isso. Tá, para ficar bem claro, para que as pessoas consigam compreender, eu chamei uma outra pessoa para me auxiliar também, tá? Um jovem advogado muito próximo a mim, e nós fizemos a 4 mãos. Tá, o processo inteiro, a forma como foi feito, eu praticamente elaborei, expliquei para esse meu colega também como é que tinha que ser feito. Ele falava no começo, mas eu não estou entendendo. Ele não estava entendendo como é que eu estava querendo dizer. Entendeu? Então, aos poucos, foi entendendo. Aí nós conseguimos formatar, ele me trouxe algumas coisas, trouxe outras também, conseguimos formatar uma coisa que quase mais de mês. Ficou mais de mês para a gente dar entrada. Formar um corpo, né? Formar o corpo para poder protocolar, né? Então não foi uma coisa fácil de se fazer. E eu até comentei, gente, isso aqui, se um outro advogado pegar só essa parte, não vai entender. Ele não entende que tem outra parte aqui administrativa, não entende os procedimentos que nós tivemos que fazer, né? Você teve uma parte judicial, outra administrativa, você dividiu em 2 estágios. Até mesmo porque envolve alguns órgãos, né? Envolve o DETRAN, envolve a Polícia Militar, que é o CPTRAN, envolve o DENIT, envolve vários órgãos, tem um monte de detalhes, né? É isso mesmo. Tanto que eu tive que ir no DETRAN, falar com o diretor do DETRAN, fui no pátio. Resumo, a sentença saiu no dia 20. No dia 21 eu estava lá no DETRAN para falar com o diretor do DETRAN. Pedi para liberar o licenciamento. Eu não queria liberar o licenciamento. Foi uma briga. É brincadeira. Uma briga. Não vou entrar em detalhes como é que foi, mas eu consegui pegar um licenciamento pago sob ordem judicial. Está escrito bem grande lá, licenciamento sob ordem judicial. Fui no pátio, a mesma coisa, uma briga, não queriam liberar o carro, porque o cara, eles viram, já constava no sistema deles. Estou acostumado com um documentozinho que você tem que apresentar lá para liberar, e você estava com outro. Eu estava só com um e com a ordem, e eles entravam no sistema. No sistema do DETRAN, aparecia. Fala, mas aqui está falando que você está irregular, como é que você está com esse papel aqui falando que está? Não é que estava irregular. O que aparecia no site que eles levantaram, aparecia que o licenciamento estava pago, mas as outras coisas não estavam pagas. Então, é isso que eu falei, que é o irregular seria PVA. Que existia uma rotina que você conseguiu quebrar. É tipo assim, eu tenho um documento de pagamento que eu não preciso usar, mas eu tenho uma ordem judicial, como se diz, ordem de juiz não se discute. Não se discute. Se não cumprir, vai para a delegacia. É mais ou menos isso que eu tive que fazer. Essa risada foi até gostosa, né? De tanto orgulho. Foi mais ou menos isso que eu tive que fazer. Aí chega lá no pátio, eles trouxeram o carrinho, meu carro para fora do pátio. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual foi a emoção de o senhor chegar dentro daquele pátio? Porque eu já fui várias vezes em pátio. Gente, é um negócio assustador. Você chega lá, é um verdadeiro cemitério. Tem milhões de carro parado, milhões de moto, e você olha e você fala, meu bem tá ali, jogado ao relento, bagunçado. Tem muitos deles que já foram tirados rodas, foram tirados acessórios, e você vem esperando uma caixinha de surpresa. Como é que foi nesse momento? Gente, é triste porque recentemente um outro amigo meu, coronel da polícia, entrou em contato e falou, olha, mas a apreensão diminuiu, porque eles não têm mais onde colocar os carros, os veículos. Eu falei, olha, coronel, você não está, a última informação que você tem não confere, pelo seguinte, inauguraram recentemente dezenas de pátios novos, dezenas. A informação que eu tive lá dentro do pátio, o pátio onde estava o meu carro, tinha 4 meses. Tinha sido inaugurado. Pátio novinho, lindo, olha que lindo, maravilhoso, olha o serviço tudo novinho. Maravilha, bacana. Eu falei assim, caramba, né? Então, eles me disseram que foram mais de 50 pátios inaugurados recentemente. E vão inaugurar mais 50. Eles não vão parar com a apreensão. Eles não estão sedentos. Não vão parar. Eles vão continuar com isso. Então, quando eu entrei lá dentro do pátio, que eu vi aquele mar de carros, milhares, um monte, centenas de motos, a vontade que eu tinha era de chorar, porque eu sei que essas pessoas estão sofrendo, porque eu sofri a vida inteira com isso. Tá? E quando eu vi meu carro saindo, eu até me emociono, quando eu vi meu carro saindo, e dentro do pátio, em cima do caminhãozinho, né, as pessoas que estavam em volta bateram palma. Foi o primeiro carro do país a ser retirado do pátio com uma decisão inédita. Eu consegui fazer isso. Quando eu vi o meu carrinho, eu não estava vendo só o meu carro. Eu estava vendo aquelas centenas e milhares de pessoas que sofreram a mesma agressão.
que sofreram a mesma dificuldade. Eu estava vendo o meu carro ali, e aquelas centenas de milhares de pessoas que poderiam ter sido ajudadas, e aquelas centenas de milhares de pessoas que estão sofrendo agora, que eu vou poder ajudar. Eu queria perguntar para o senhor, em cima disso, qual que é a estratégia do senhor? É focar em um grupo, de um processo, numa quantidade grande, um grupo jurídico para te apoiar? Qual que vai ser a sua estratégia para o futuro? Vamos lá. Isso é interessante porque eu tenho uma certa cautela, muitos advogados, um monte me ligou perguntando como é que faz o processo. Aí eu expliquei, gente, veja bem, são duas situações complicadas. Primeiro, eu não posso passar exatamente como foi feito o processo, porque eu tenho medo dos advogados pegarem e não saber fazer. Né? Aí porque vai queimar todo o teu trabalho não é só pelo isso. Erro deles. Não é só isso, não. Vai prejudicar a pessoa, o cliente. Então, o meu maior medo é esse. O cara pegar o processo... Até mesmo porque não é vontade do Estado que isso aconteça. Né? Não é. Então, eu tenho esse receio. O primeiro motivo qual que é? Esse que eu falei agora. O advogado pegar, né? Achar que é só o processo judicial, tentar replicar, copiar, e com isso, achar que vai conseguir ajudar o cliente. Não vai ter o mesmo resultado, porque envolve o procedimento administrativo, processo administrativo e procedimentos que foram adotados. O segundo motivo que eu tenho uma certa cautela de passar para outros advogados é que eu preciso concentrar num único lugar. Eu tenho um escritório de advocacia que fez parceria comigo, já conheço há muitos anos, tá? E eles têm escritório no país inteiro, na Europa, Estados Unidos. Eu estou concentrando tudo neles, tá? Todas as pessoas que me procuram, concentrando tudo com eles, tá? Qual é o objetivo? Eu quero chegar a pelo menos umas 1000 ações individuais, 1000. Tá? A ideia é essa. Para quê? Entrar com uma ação coletiva. Só que muita gente erra quando faz ação coletiva direto. Você tem que ter base, você tem que ter várias ações parecidas primeiro, com o mesmo resultado, para você poder entrar com a ação coletiva. Você falar para o juiz, para o desembargador, veja bem, essa ação coletiva aqui gosta centenas de ações que já foram ganhas, é igual. Agora tem gente que entra direto com a coletiva, não é assim que se faz. O certo é primeiro ter ações individuais, todas bem-sucedidas, para você poder entrar com a coletiva. Então é isso que eu estou fazendo. Então eu tenho medo de passar para outros colegas, tá? Me perdoem aos colegas, tá? Porque justamente por causa disso, porque nós não estamos visando. Não estou visando lucro, não estou visando dinheiro. A minha intenção não é essa, eu não quero ganhar nada com isso. O que eu quero é a minha luta, não é uma luta de vida. Minha motivação é pessoal. Não tem nada a ver com financeiro, ou porque a minha motivação é pessoal. Eu luto contra tudo que foi feito de errado, tá? Nos últimos governos, né? Que prejudicaram a população, tá? Então, repito, não é questão ideológica, gente. É uma questão de bom senso. PVA está prejudicando a vida de boa parte dos brasileiros, e nós vamos resolver isso. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa, que é, por exemplo, tirou o IPVA. Eu vou abrir uma interrogação que algumas pessoas podem ter. Por exemplo, eu tirei esse imposto. Vamos dizer que eu consegui. Quem que vai estar sendo prejudicado? O governo, a população? O IPVA é usado para quê? É aquela coisa como se fosse assim, olha, é igual quando o nosso presidente tirou alguns impostos federais para baixar o preço da gasolina. Eu estou usando isso como exemplo. Vamos dizer que eu consegui quebrar o imposto do IPVA. Quem que vai ser prejudicado com esse não pagamento ou não gera nenhum prejudicado? Então, para você poder compreender melhor. Vamos lá, existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é isso? Você não pode simplesmente acabar com uma fonte arrecadadora sem apresentar outra. Correto. É o problema que o nosso presidente Bolsonaro está enfrentando para poder diminuir o imposto em cima dos combustíveis. Ele teve que apresentar uma outra fonte pagadora. É complicado isso, senão ele acaba caindo para ter sofrer um impeachment. Tá. Então, o que acontece? São 3 lutas, tá? São 3 batalhas. Vou explicar bem para ver se... 3 batalhas. A primeira, desvincular o licenciamento das outras dívidas, IPVA, multas de dívida ativa. Essa eu ganhei, então a pessoa consegue pagar só o licenciamento. Fechou. Segunda luta, tirar o carro de dentro do pátio, que é uma briga também, e essa eu consegui vencer. A terceira luta, derrubar de vez esse imposto justo. Isso só se consegue lá no Congresso. Então não é uma coisa tão simples de fazer, porque envolve essa lei de responsabilidade fiscal. Primeiro, nós temos que fazer uma reforma na lei de responsabilidade fiscal e na fonte pagadora vai ter que ter também a lei de... ter uma reforma na administrativa no Estado também, para todos os níveis. Para aí sim, depois, acabar com esses impostos injustos, tá? Porque o PVA é um imposto. E falando nisso, a gente, inclusive o que o Eni falou agora, quem pode ser prejudicado pela falta desse pagamento, eu acho que quem pode ser prejudicado com isso são os donos de pátios. Por quê? Porque o Estado ele foi muito inteligente quando ele criou tudo isso. Ele não fez pátios do Estado, porque se ele faz pátio do Estado, você consegue quebrar
essa situação porque você entra com um processo contra o Estado. Eles fizeram o quê? Eles fizeram um convênio e os pátios são particulares. São pessoas que têm terreno, ela faz uma parceria com o Estado e eles alugam esse pátio para o Estado. Então, todos os carros que entram lá, eles são cobrados diária. E essa diária é para o proprietário do pátio. Então, isso que é o problema. Por isso que tem tanta dificuldade na questão de desvincular isso, porque ainda existe ainda essa questão dos pátios. Não seria uma máfia, mas seria uma concorrência desleal. O senhor vai responder essa pergunta, essa fala que eu falei agora. Mas já estou colocando uma outra pergunta em cima. Esse projeto que o senhor criou, esse sonho, ele é válido também, por exemplo... Fulano, o Zé das Couves, ele está com o carro dele atrasado, documento atrasado, tudo atrasado, mas o carro dele não foi apreendido. Ele consegue, com isso que o senhor fez, regularizar a documentação dele também? Ou ele tem que ter o carro apreendido para ele conseguir regularizar tudo? Então, vamos lá. A questão dos pátios, isso aí é um assunto que eu prefiro não entrar muito no mérito, porque envolve um problema que cabe ao Ministério Público investigar, né? O que ocorre? Alguns pátios, eu não sei, alguns pátios parece até que é terreno de prefeitura, mas a maioria é concessão. E vem cá, qual é o critério para escolher o cara que está recebendo essa concessão? O cara é mais bonito, mais feio? Qual é o critério? Então não dá para saber. Eu, sinceramente, não vou ter dúvida que não quer se calar. É meu irmão. Você que está falando, não falei nada. É um parceiro. Você que falou, não fui eu que falei. Então, eu não falei nada, quem está falando é o povo. Não vou entrar nesse mérito, que cabe a outras entidades investigar. Tá? Porque é estranha a história? Lógico que é estranho. Como é que a arrecadação não é só o IPVA? A arrecadação também é a diária do pátio e os guinchos, que também é uma outra coisa que precisa os guinchos também. Ser levantado é complicado. Às vezes o valor do guincho é mais caro do que uma das multas que você tomou. O guincho é R$350 e o pátio é R$35 a diária. Então há muitos casos que a pessoa simplesmente, quando chega lá no pátio, ela leva um susto, dá um ataque cardíaco nela, porque o pátio é mais caro que a dívida do IPVA. Muitos acontece isso. Chega lá na hora... Tem gente que abandona o carro lá porque não tem dinheiro para pagar o pátio. A maioria acaba abandonando por causa do valor do pátio. Porque o valor do IPVA, a dívida, está no sistema, aparece. E o pátio? O cara liga pro pátio, quanto que é? Não posso dar essa informação, você tem que vir aqui pessoalmente. E mesmo se eu pagando a dívida, o senhor só tem o carro liberado se eu pagar o pátio lá na hora. Isso, e o detalhe, o valor do pátio não é informado. Você só consegue saber o valor do pátio, que você tem que pagar, ali na hora, depois que apresentou os documentos. Porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, né? Perguntar todos esses detalhes. Então é complicado. Eu não vou entrar nesse mérito de pátio, não, porque isso só me responde isso aí é coisa para uma outra matéria. Eu queria saber só uma coisa. O seu carro ficou quantos dias no pátio? E vou te fazer duas perguntas. E quanto ficou? Então, o meu carro ficou quase 4 meses. O problema foi quanto ficou mais ou menos esses 4 meses se você fosse pagar? Então, o problema é o seguinte, vamos lá. O carro ficou quase 4 meses. Demorou mais um mês para hidratação. Então eu vou fazer uma conta de 3 meses. 3 meses, tá? O carro ficou. Tá. O que eu fiz? O processo pede para liberar o IPVA, todas as dívidas, pede para liberar o pátio também. Tá? Essa é a ideia também, que nós temos para pagar. Eu optei em chegar lá na hora e pagar o pátio. Eu vou explicar o motivo. Quanto ia dar? A minha curiosidade é o valor. Eu estou com essa preocupação. O valor do pátio... Foi salgado, pode ter certeza. É por isso que eu estou querendo. Salgado. 3, 4 meses salgado. Vai dar 3 mil e poucos reais. É mais caro do que o teu IPVA? Não, bem mais caro. Né? Muito mais caro. É que no caso do meu carro é diferente, gente. Meu carro, quando eu comprei esse carro zero. Eu comprei em 2012. Tá? Então, o IPVA que eu paguei foi só quando eu comprei o carro. Porque eu fui obrigado a pagar. Comprei, beleza. Paguei em 2013? Não paguei. Não paguei 314, não paguei, nunca paguei. Vai para dívida ativa e veio para dívida ativa. Eu tinha mais de 15 mil reais de dívida no carro. Isso é a situação de milhares de pessoas, tá? Milhares estão com o IPVA atrasado de muito tempo, muitos anos, tá? Porque é diária, né? É diária, não, estou falando cobrança do IPVA, do IPVA, são anos, né? Então acumula, né? A dívida ativa, multa do IPVA, ter pago IPVA, né? Porque multa de trânsito mesmo, graças a Deus, eu não tenho quase nenhuma. E... somando, aí foi para dívida ativa, foi IPVA e multas vão ter pago IPVA. Tá, então deu quase 15 mil reais. Tá. Então eu consegui resolver essa situação, porque eu não conseguia licenciar o carro. Agora o documento do carro
vai ser liberado. Tá liberado. Eu estou com o carro licenciado. Se alguém me parar numa blitz, por exemplo, eu vou mostrar, olha, está aqui o carro. Não tá precisa mais ter licenciado. medo da polícia militar. Não que eu tenha medo deles, pelo contrário, eu sou a favor do trabalho deles. Eu sou a favor. Não, eu estou dizendo assim, porque hoje em dia a maioria dos motoristas tem medo da polícia militar, não pelo fato de ser polícia, mas pelo fato da apreensão do seu veículo. Pode perder o carro. Tem motorista que ele vê o trânsito e ele olha lá na frente e vê os highlights, ele já começa a ter palpitação, ele já quer ter uma parada cardíaca, porque ele sabe que ele pode voltar a pé. Porque na realidade ele sabe quanto que ele vai gastar só para tirar do pátio. Não, o problema guincho. não é nem tanto de gastar, guincho e o pátio. é a questão que você tem seu bem, você está com a sua família, você está com o cachorro, sua compra. Você caiu no bloqueio, meu irmão, não tem conversa. Arranca sua compra, arranca seu cachorro, joga o carro em cima e você volta a pé, eles carregando saber, tudo aquilo. Esse é o problema, a chateação maior é essa. Não existe eu queria até comentar conversa. com ele, isso que o senhor fez, no caso que o senhor conseguiu... sem querer trabalhar lá. É até uma coisa, isso que o senhor conseguiu é uma bandeira política para uma candidatura. É essa a sua ideia? Não, é essa a minha ideia, sim, tá? É só para esclarecer. Quem está sendo entrevistado aqui, está conversando com vocês aqui, é a pessoa que conseguiu a vitória contra o PVA. Independente disso, eu também sou candidato a deputado federal. E o meu projeto de lei, meu projeto de ideia que eu tenho é fazer o seguinte, fazer um projeto de lei, uma PL, baseado nesse processo, para levar para o país inteiro. Eu vou derrubar isso no país inteiro. Não vai ter mais carro apreendido por causa do PVA no país inteiro. Eu vou conseguir isso. Porque no meu projeto de lei está baseado no processo. Coisas que eu coloquei num processo lá, eu já tenho um projeto de lei feito lá nisso. Já estou redigindo ele. Já tem, já? Se eu for eleito, eu vou colocar lá. E vou brigar para derrubar isso, essa coisa. E quem votar no senhor pode cobrar isso? Pode, porque eu vou fazer o projeto de lei. Ó, pessoal, tá vendo? Já está pronto o projeto de lei, tá comigo. Quem me acompanha cobra, hein, doutor? Cuidado. Não, sabe? Eu posso até falar o número que já passou de 16. Agora já pode, pô. Isso é bom que agora pode. Posso. Então, por favor. O meu número lá é fácil de lembrar. Eu sou do Partido Social Cristão, tá? Número 20, que é o mesmo partido da coligação do presidente Bolsonaro, tá? São 4 partidos lá da coligação do presidente Bolsonaro, que é o PSC, onde eu estou, o PL, o Republicanos e o PTB, tá? São esses 4 partidos principais. E o meu número é 2038. 38? Vai ser fácil lembrar, né? Por que o 38? Eu achei bonito o número 38. Né? Guarde na memória, 2038, 2038. 2038. Para o seu carro sair do pátio, vote Doutor Adilson, 2038. Olha o slogan. Deputado federal, isso mesmo. Para o seu carro sair do pátio, vote Doutor Adilson. É o candidato que derrubou o IPVA, digamos assim. Né? O que o senhor está conseguindo hoje é que nem eu brinquei, mesmo se o senhor não fosse candidato, se o senhor estivesse apoiando um candidato com essa bandeira, ia ser bom, que é algo bem diferente. Gente, é algo palpável. É comum ver muitos candidatos com discurso vazio. Por que você quer ser candidato? Porque eu acho bonito. O senhor tem um objetivo e uma proposta. Isso é discurso vazio, porque o que acontece, na verdade, é saber se o cara fez alguma coisa de concreto. O cara fez alguma coisa de concreto, conseguiu uma coisa de verdade que vai ajudar a população? Eu posso falar que fiz. Eu fiz. O que eu fiz vai ajudar muita gente. E o exemplo é o senhor mesmo. Eu sou exemplo. Qual a possibilidade do cara que nunca já tem um projeto que já funciona. Você já tem um projeto que funciona. Isso, eu só tenho que levar para o Congresso. Eu vou derrubar isso no país inteiro. Não vai ter mais nenhum carro apreendido no país inteiro por causa de documento. Olha só, gente, essa proposta é forte, Eu vou fazer isso porque eu consegui. Se eu consegui, não é discurso vazio, não estou falando da boca para fora. Eu consegui, é palpável. Meu carro está aqui no estacionamento. Está todo mundo vendo. Estou com os documentos, inclusive está na minha. A sentença ordenando a liberação do veículo. Tá, o site. Aqui, ó. O licenciamento pago. Pessoal, tá um pouquinho longe, mas eu vou colocar na tela aqui, tá? Depois eu vou colocar na tela com detalhes para vocês dar uma olhada. Meu amigo Salinho, lê o que está escrito aqui. Isso aqui, lê o que está escrito aqui. Deixa eu ver onde que está meu óculos. Tem que colocar o óculos, né? Tem que colocar meu óculos, que eu não enxergo. Já tô de idade, gente. Quando você está de idade... Você procura o óculos, Wayne? Você vem falar comigo também que os óculos... Deixa isso aqui, Wayne. Tá todo mundo sem óculos aqui, gente. Cadê meu óculos? 16 é licenciamento por determinação judicial. E eu falo que a minha vantagem é que eu não enxergo de longe. Licença, tá aqui, ó. Licenciamento por ordem judicial. Vou levar isso pro país inteiro. Consegue ver agora aqui? Detran, licenciamento por ordem de determinação judicial. Gente, tá isso é muito interessante, hein? Comprovante de pagamento. Aqui, ó. O carro aqui, ó. A retirada do pátio, o documento do pátio. Tudo aqui. O comprovante de licenciamento pago.
Cadê? Deixa eu ver, achar aqui. Eu ia perguntar uma coisa para o senhor também. Tem algum site, alguma coisa que as pessoas podem tirar dúvida? Tem. Eu vou passar. Eu não respondi a pergunta do Salim. Desculpa, Salim, tem uma coisa importante para falar. Se a pessoa tiver com os documentos atrasados, isso. Tá andando na rua, morrendo de medo de pegar uma blitz, né? Essa ação também vale para essa situação. É igual, é a mesma ação. Porque o que vai acontecer? Nós vamos liberar o pagamento do licenciamento. Sem pagar o IPVA, dívida ativa e multa. Liberou, o modo judicial, libera-se o pagamento do licenciamento. Aí você vai conseguir pagar só o licenciamento. E a mesma ação tá aqui, ó. Se for pagar uma blitz, tá com o documento em dia, 2012, documento novinho, licenciado, e se o ente do serviço público lá, da segurança pública, independente se for policial, né, chegar e falar, não, eu tenho que aprender o veículo, porque se eu tá com licenciamento, não, tá aqui, ó. Tá aqui o modo judicial. Não. Isso. Tá super interessante essa matéria, acho que tá tendo muitas dúvidas ainda, né? Não só no nosso bate-papo aqui, mas das pessoas que acompanham o canal STTV, que assistem a nossa programação, e a dúvida de todo brasileiro. Mas uma coisa muito interessante que eu andei pesquisando, inclusive o senhor até já falou em outros programas que o senhor participou, referente à criação dessa taxa que é o IPVA, que ela foi criada nos anos 80, no meado, né, de anos 80, e tem toda uma historinha por trás dessa criação. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público como que foi criada essa norma e qual que é essa história e o que realmente na época foi induzido à população, para que serviria essa taxa que nunca foi usada, nunca foi usada para essa finalidade. Para finalidade, né? Tá, vamos lá. Primeira coisa, só para uma pequena correção. O IPVA foi criado nos anos 90, foi criado em 93. Durante o governo do presidente Itamar Franco, depois que o presidente Fernando Collor de Mello ter renunciado. Tá? Quem trouxe essa ideia do IPVA, na verdade, já havia a ideia do IPVA. Já estava embrionária. Estava embrionária, já havia essa ideia. Eu já sabia da existência dessa ideia. Quando foi criado e colocado em vigor em 93, eu fiquei revoltado. Falei, não vou pagar. Não aceito, não vou pagar e nunca paguei. Tá? É um pouco complexo, é um pouco complicado falar a motivação do IPVA. Por que o IPVA surgiu? Porque muita gente vai falar, pô, tá vendo, questão ideológica. Não é questão ideológica, não é. É uma questão de entendimento. Questão de entendimento e entender o que foi feito contra o povo brasileiro. Sim. Mas qual foi a ideia naquela época? Tá? O pessoal que existia naquela época lá dos partidos, né? Vieram, não vou entrar em detalhe qual o nome do partido, nem quem são as pessoas. É melhor não falar. Não, melhor não falar para não citar. Tá? Censura. Tá. Então, aquelas pessoas que vieram com a ideia do IPVA, tiraram essa ideia, copiaram de alguns países que existiam ali no leste europeu. Tá? Patrimônio, tá? Sobre o IPVA. A princípio usaram a desculpa que seria para custear as estradas, pedágios e tudo mais, e que o IPVA seria apenas no fato gerador, quando você compra o veículo. Não foi isso que aconteceu. Ele acabou se estendendo pelo resto da vida. Tem que pagar IPVA pelo resto da vida do carro. Quando o carro existir, tem que pagar. Até que chegou uma hora que deram 20 anos, né? O carro com 20 anos não pagaria mais IPVA. Também foi um bom senso, né? Então, o que aconteceu naquela época foi o seguinte. Primeiro, o que eles pensaram? Quando eles viram o carro, né? Olharam para o carro e viram, nossa, olha que lindo, que fonte de pagador, de arrecadar recursos financeiros, vão poder bancar todas aquelas ideias brilhantes, maravilhosas, que você sabe que não dá certo, né? O Estado achou que, pô, isso aqui seria uma fonte legal de arrecadar imposto, de arrecadar tributos, né? Em cima do veículo. Só que existe um efeito um efeito colateral que esse pessoal não consegue pensar, eles não conseguem entender isso, tá? Qual foi o efeito colateral de você criar tanto imposto em cima do veículo, tá? De você tributar tanto o veículo? Vai aumentar a carga do valor do veículo. Não tem o que pensar muito, só qualquer pessoa normal consegue entender. Aumentou o preço do veículo, caramba. Antes todo mundo podia ter um veículo. Antigamente agora... o carro era barato. É verdade. Eu venho de uma época dos anos 80 que o carro era barato. Todo mundo tinha, né? Existia uma cultura a favor dos carros, existia uma cultura.
Todo mundo podia comprar o carro. Eu tinha 16, 17, eu tinha conseguido comprar o carro. Sim, até comprei. Naquela época existia a ideia de tirar a carta com 16 anos. Sim. Foi barrado. Como existe nos países europeus lá, Sim, com 15, 16 anos, o jovem já tem o seu carro, né? Aí aparece o que o senhor está falando em cima disso. No Brasil, antigamente, só tinha 4 montadoras, lembra? Aí aumentaram os números da montadora para diminuir e criaram impostos. Não, então, vamos lá, voltamos para vocês poderem compreender. Então, criou-se uma ideia de tributação do veículo para poder arrecadar mais. Tá. Acabou tendo um efeito colateral, uma consequência. O preço do carro subiu. Então, antigamente, quem estava da classe A, classe B, classe C, classe D, conseguia comprar carro. Uhum. O que aconteceu com isso? O carro subiu de preço, de um jeito que pessoas da classe D e C e D, né? Começaram a ter dificuldade de comprar o carro. Não ia conseguir comprar o carro mais. Elas iam ficar revoltadas. Então, para amenizar isso, para que as pessoas não ficassem tão revoltadas, ficassem mais conformadas, que o carro ia ficar mais caro, criou-se toda uma cultura contra o carro. Tá, hoje a gente fala das agendas, das narrativas, né? Não sei do que, narrativa daquilo. Meio ambiente. Não importa. Hoje as pessoas têm consciência, hoje as pessoas sabem das narrativas que existem, tá? Então foi criada a mesma coisa naquela época. Eu falava a palavra narrativa naquela época, ninguém entendia o que eu falava. Achava que era uma Enéas, porque ninguém sabia o que eu falava, ninguém entendia. Eu falava sozinho. Então hoje as pessoas entendem o que eu falo. Então foi criada uma mesma coisa, uma cultura contra o carro, naquela época, de lá para cá. Então começou, que carro é ruim, carro é isso, carro é aquilo, carro polui, não, que o transporte público é melhor. Aí começou o corredor de ônibus, hoje o mais... rodízio, tudo que puder prejudicar o motorista foi implantado. Para quê? Para amenizar as pessoas da vontade de querer comprar um carro, para ficar mais conformadas. Hoje eu vejo pessoas com 20 e poucos anos, comprar carro para quê? Carro não é tão bom assim. Eu vou preferendo andar de ônibus meio as multas são caríssimas, multa é caro, vou ter rodízio, vou ter corredor disso, corredor daqui. Agora mais recente são as ciclofaixas. Não estou criticando ciclofaixas, tá, gente? Mas precisa compreender também. O N aqui é um dessas pessoas que pensa desse jeito. Ele anda de ônibus, porque ele fala que o carro ficava parado na garagem. Deixa eu explicar o meu caso. O meu caso é um pouco diferente. Regiões centrais da grande metrópole, você não consegue encontrar o local para carro. Estacionamentos foram tirados centenas de milhares de vagas de carros das regiões centrais de várias metrópoles. Por quê? Porque é mais bonito tirar a vaga? Obviamente que não. É para criar uma dificuldade contra o veículo, para que as pessoas criem aquela cultura. Não preciso comprar o carro. Estou conformado, eu não consigo comprar o carro porque é caro. Eu posso explicar. Comprar o carro para quê? Não vou ter onde pagar o carro. Eu vou explicar o meu caso. Entenderam o raciocínio, gente? Por isso que eu sou revoltado contra o IPVA, por isso que eu não pago IPVA. Então, eu vou explicar até o meu caso. Eu comentei com o Salino, eu cheguei a falar para o senhor, a gente tinha carro. Eu moro na Consolação, não vem falar que eu moro bem, não. Eu moro na Consolação, perto do Mackenzie. Tem um lado que é de rico e outro é de pessoa que pode morar. E o carro ficava na garagem direto, então eu pagava imposto, seguro, e às vezes o carro, por você morar numa região central, o senhor sabe disso. Às vezes fica mais barato você circular de Uber, táxi e tudo. Aí um dia eu vi uma entrevista daquele Samidama, que hoje está na Jovem Pan. Ele falava, olha, eu comecei a fazer um cálculo, eu economizo mais usando Uber, desculpa falar nome de empresa, público, tá? Transporte público, táxi e tudo mais, do que um carro que vem de encontro com aquilo que o senhor falou. É muito imposto que você vale mais a pena, às vezes, você pagar vamos dizer, um transporte alternativo. Porque isso é que eu ia te falar. Se hoje você ia estimular a indústria automobilística que produziria mais carros e outros. Estou certo ou não nisso? Porque ia motivar, não Sabe ia? aquele jargão, criar dificuldade para depois vender facilidade? Isso. Tá, mais ou menos isso que acontece, tá? Você cria dificuldade no carro para você vender uma suposta facilidade. Só que, na verdade, o carro não precisava ser tão dificultoso assim. O carro é comprovadamente um meio de transporte dos mais baratos que existe no planeta, no mundo inteiro. Todo mundo sabe que o carro é mais barato. Transporte do carro. É uma questão individual, é o direito da pessoa poder se locomover diariamente onde ela quiser. E se a pessoa quiser apenas passear, andar, ver a paisagem, não consegue, vai ter que chamar o Uber. Você vai, mas só quero passear e ver as ruas. Tá? Não tem sentido. Vai pegar ônibus uma coisa, eu vou passear de ônibus até o centro para poder ver a rua. Não estou fazendo nada hoje, eu quero olhar. Quero andar. Não. O pessoal pede de carro às vezes para poder passear. Às vezes a pessoa tem que ir em vários lugares. Está tirando o meio de ir e vir da população. É um direito de todo ser humano, o direito de poder ir e vir aonde ela quiser, quando ela quiser, da forma que ela quiser.
Não adianta criar dificuldade. O que foi feito aí da mentalidade dessas pessoas que eu não vou citar por questão ideológica, foi criar uma dificuldade em cima de uma coisa, porque estava sendo arrecadado dinheiro em cima deles. Então, supostamente criaram uma facilidade. Gente, o ônibus é melhor. O ônibus não é melhor. Melhor é o carro. Só que criaram dificuldade em cima do carro, criaram uma dificuldade para vender uma facilidade do ônibus. Nem tem ônibus. E sem falar que não existe ônibus decente. Tá, né? Cheio. Ônibus é lotado, é bacana. Outro dia tinha que andar de máscara, né? Legal, então beleza. Tudo contamina, menos ônibus, né? Doutor, eu ia até comentar para o senhor, lá nos Estados Unidos, a cultura americana, o menino com 16 anos já está comprando carro, tá andando. Vamos explicar esse negócio que é interessante, que pouca gente me pergunta. O primeiro presente dele é um carro, nos anos 70, nessa época aí, os Estados Unidos passou também por uma crise também de condicionamento. Muitas vias, sei o que mais, blá. Aí vieram o pessoal lá dos democratas, né, e o pessoal dos republicanos. Os democratas têm a brilhante ideia: vamos criar transporte público no país inteiro. Ônibus, metrô, sei o que. A sorte dos americanos, quem estava no poder eram os republicanos. O republicano falou: não, nós vamos até baixar o valor do carro, baixar os impostos e vamos fazer vias viárias. Aí começou a construir rodovia para lá, rodovia para cá. Rota 66, Rota 666, acho que é isso. Rota, enorme. Rota 66 foi deixada de lado. É até uma cultura lá, a Rota 66, porque criaram muito conhecida. Que criaram uma via expressa, paralela à Rota 66. Por quê? Porque quem estava no poder eram os republicanos. Eles perceberam: não, se a gente só favorecer o transporte público, é caro. O transporte público é caro para o Estado. Não é barato. Então os republicanos tiveram a ideia: não, vamos baixar o valor do carro, dos impostos, e vamos criar vias públicas. Nos Estados Unidos existem cidades, estados, que não existe transporte público. Não existe. Quem conhece os Estados Unidos de verdade sabe que tem muitas cidades lá que não existe transporte público. Todo mundo tem carro. Por quê? Carro lá é barato. Agora, o que o pessoal faz? Não, vamos taxar o carro. O pessoal lá dos Estados Unidos teve essa ideia. Vamos taxar o carro, vamos criar ônibus, metrô para o país inteiro. A sorte deles, que não eram os democratas que estavam no poder, os republicanos. Até mesmo porque o transporte público fica muito caro para o governo. Então nós passamos... Você tem que contratar motorista, tem que contratar cobrador, isso, você tem que ter a manutenção do veículo. Por esse dilema aqui em São Paulo, no Brasil, passamos. Tá? Só que a nossa sorte não favoreceu. Quem estava no poder não era o pessoal, mais uma vez, questão ideológica. Que não pode falar partido. Então quem estava no poder era uma pessoa que pensava diferente, tá? que achava que tem que pagar imposto de carro, imposto absurdo, vão favorecer o transporte público. O que acontece com o transporte público? O transporte público é caríssimo. Metrô é bilhões de dólares tem que gastar. E vi vários projetos de metrô no país inteiro. Que não termina? O Rio de Janeiro tem exemplo. O Rio de Janeiro é um absurdo. Tem estação de metrô no Rio de Janeiro que está subterrado, embaixo de terra, porque simplesmente não tinha dinheiro para terminar. Aí decidiram jogar terra lá dentro. Quantos trilhões de dólares foram gastos à toa com essa ideia? São Paulo tem a metrô, precisa ter ligado. E aquela linha da Copa do Mundo que está desde antes da Copa para terminar e até hoje não acabou, aquela que ela gente, isso são exemplos, tá? Para vocês compreenderem a cultura que foi feita, tá? A narrativa que foi feita em cima do carro, tá? Contra o carro e tentar colocar uma outra situação melhor. Tudo isso, gente, tudo isso é para poder justificar o que é arrecadado com o IPVA. Só que, veja bem, se o Estado fosse 100% eficiente, se todo o dinheiro que é arrecadado, 100% do dinheiro que é arrecadado fosse transformado em alguma coisa para a população, eu podia até pensar, talvez, mas não é isso que acontece. Nós sabemos que existem mazelas do Estado, boa parte acaba se escorrendo atrás da corrupção, então nós sabemos muito bem que boa parte desse dinheiro que é arrecadado com o IPVA não vai para o seu objetivo final. Quando foi criado o IPVA, a ideia qual que era? Ajudar as estradas, tudo mais. É ajudado por acaso, vamos ser sensatos. Todo mundo sabe que o dinheiro do IPVA não é usado para isso. Tá? Sim, por isso que criaram os pedágios, né? Também. Não, as concessões, né? As concessões para cuidar da estrada. As estradas têm concessões, empresas particulares cuidam das estradas. Que recebem, se você já paga um absurdo de IPVA, de taxas para que essas taxas sejam direcionadas para a conservação das estradas, por que você vai ter que contratar uma empresa para ela ter uma concessão, para ela administrar essa estrada? E para onde está indo esse dinheiro de IPVA? Veja bem, a concessão é o seguinte, a concessão é um termo um pouco polêmico. O que é a concessão? Tá? Aí já é uma outra posição minha que eu tenho. Quando o ente público, quando o Estado não consegue resolver a situação, é muito melhor, 10 milhões e 300 mil vezes melhor privatizar ou fazer uma concessão. Sim. Não tenha dúvida disso. A iniciativa privada sempre foi e sempre será melhor que o Estado. Sim. Não há dúvida com relação a isso. Falar que o Estado é melhor que a iniciativa privada é mentira. Sim. A iniciativa privada sempre agiu melhor, a iniciativa privada tem resultados melhores que o Estado. Então, quando se abre uma concessão, você tem que observar
É esse princípio. A iniciativa privada vai conseguir administrar melhor. Não tenha dúvida. O problema que está havendo hoje em dia... está cobrando IPVA também. Esse é o problema. É isso. Que há a concessão e não que corta, cobra duas vezes a mesma taxa. Entenderam? Eu tô pagando 2, 3 vezes a mesma coisa? Poxa vida. O brasileiro não tem mais cara de palhaço. Não dá para ficar pagando isso desse jeito. Então nós temos que derrubar. Tudo que foi feito para prejudicar as pessoas desse sentido, nós temos que batalhar, temos que correr contra. Eu já disse, o PVA é uma vitória palpável. Está comigo, eu venci, está comigo o carro. E eu vou entrar com um projeto de lei para acabar com o país inteiro. Não é só o IPVA que tem vitórias, não. Tem outras vitórias também com o IPTU, a outorga onerosa, uma coisa que quase ninguém sabe que existe, não sabe o que é, mas encareceu muito a construção civil no país inteiro. Eu tenho uma outra entrevista que eu fiz um tempo atrás, uns anos até, falando sobre a outorga onerosa, fiz várias entrevistas sobre isso também. Então é muita coisa que pode ser feito, que é palpável, que dá para fazer, que eu consegui. O doutor vai voltar outras vezes para falar a respeito de todos esses temas. Isso. Aqui em São Paulo, eu sou vereador suplente na cidade de São Paulo. Tá? O que é o vereador suplente, para quem não sabe? É o vereador que assume caso o vereador fique doente. Eu nunca assumi, tá? Mas já vim dessa luta brigando contra essas coisas, né? Que fizeram contra as pessoas há muito tempo. Então, eu pretendo continuar lutando, tá? Eu repito, eu não vou entrar na questão ideológica, porque eu sei que o PVA prejudica muito, independente se a pessoa é de esquerda ou de direita, está prejudicando toda a população. Então, não pense na questão ideológica, pense numa pessoa que vai ajudar você, que está com problema nos documentos do seu carro. E não só o carro, não, como várias outras coisas também que eu já venci, que eu vou conseguir levar. Doutor Adilson, só uma coisa, claro. Esse milagre que o senhor conseguiu hoje, como é que as pessoas podem conseguir ou se informar com relação a isso? O que o senhor pode passar para quem está vendo a gente ali viu a tua entrevista e falou, cara, eu quero falar com esse, não vou chamar nem de doutor, com esse cara, ou conhecer isso que ele está fazendo, ou conseguiu mesmo? Tá, para ajudar de duas formas. Gente, a coisa mais importante, sabe como você vai me ajudar mesmo? Me elegendo. Passando essa informação para todo mundo. Voltando em mim, 2038, fácil de lembrar. Existe uma outra possibilidade, se a pessoa estiver precisando urgente agora, o carro foi apreendido agora recentemente, manda mensagem pro meu WhatsApp. Não ligue para mim, tá? Não liga pro meu telefone, não aguento mais, não atende mais, até bloqueei. Ele não toca mais, só toca quando a pessoa, que eu já sei quem é. Mas se a pessoa ligar e não estiver na minha agenda, não vai nem tocar. Tem um programinha que eu tive que colocar. Infelizmente, tive que fazer isso. Então, me manda mensagem pelo WhatsApp, que aí eu vou ver a mensagem e vou estar dando todas essas informações vão estar passando aqui embaixo no vídeo, tá? O WhatsApp, o telefone, redes sociais. Mas fala o número no ar também, que é bom. O telefone é o seguinte: 011 930 172 726. Repetindo: 011 930 172 726. WhatsApp, tá, gente? Não adianta ligar, manda mensagem pelo WhatsApp. E quem te mandar essa mensagem, o que vai receber lá de mais ou menos? Eu vou responder, depende da situação. Tem gente que me liga na hora, manda mensagem. Gente, doutor, o carro tá aqui sendo apreendido. Fala, amigo. Não é assim, né, doutor? Calma, o que está acontecendo? Você quer que eu fale com o comandante ali na hora? Não vai adiantar, o cara vai levar teu carro. Tá achando que vai dar uma carteirada? Se você tivesse conversado comigo antes, nós tínhamos entrado com a ação preventiva. Você estaria com o documento em ordem, pago o licenciamento e andando com uma cautelar, uma liminar, proibindo a apreensão. Se tivesse falado comigo antes, eu isso é muito interessante que você acabou de falar agora. Olha só, gente, o detalhe. A pessoa, ela está com problema na documentação, ela pode procurar o senhor e o senhor consegue fazer uma determinação cautelar para que ela ande com esse veículo. Foi muito interessante isso que você falou agora. Explica melhor para a gente, para poder se pensar. Só para explicar melhor, para a pessoa entender. Várias pessoas estão me ligando na hora que estão levando o carro. Várias. Ontem mesmo recebi uma mensagem, hoje de manhã. Estão me ligando na hora. Olha, meu carro está sendo apreendido agora. Fala, amigo, não tem jeito. O seu carro vai ser levado. Entenderam? O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos entrar com a ação para tirar o seu carro do pátio. Isso nós vamos fazer, tá? Agora, se você tivesse ligado para mim antes, nós poderíamos ter entrado com a mesma ação, o mesmo resultado. O seu carro não ia ser apreendido mais. Entendeu? Você ia conseguir o carro licenciado, uma ordem judicial para o carro não ser levado. Se fosse parar numa blitz, por exemplo, e a pessoa que estivesse lá trabalhando, falando, olha, teu carro vai ser levado porque ele está com os documentos, não está com o documento de ordem. Você ia mostrar, não, está aqui, está licenciado. Ia aparecer no sistema licenciado. Ah, tá, mas o IPVA? Amigo, está aqui uma ordem judicial. Seu carro não pode levar. Vocês entenderam isso, gente? Né? É para as duas situações. Se o carro já foi levado, a gente tira ele dentro do pátio. Se o carro não foi levado ainda, a gente garante que o carro, com a ação, tá? Com a liminar, depois sair a decisão, o carro não vai ser levado também, entendeu, gente? São dois processos diferentes. Tem que ter um tempo hábil para isso. Mesmo resultado. São dois processos iguaizinhos que têm resultados diferentes. Um para quem está com o carro já apreendido e o outro para quem está com o carro no documento. Tem gente que anda por aí, eu estava comentando com vocês agora. Bom, vou até citar, que eu não deveria citar, mas eu vou falar, tá, gente? Por exemplo, tem várias entidades aí que trabalham com veículos, com carros, né? Por exemplo, feirantes,
Ubers, a boa parte deles estão com o PVA atrasado. Sim. Eles morrem de medo de andar na rua com medo de uma blitz, um policial parar e levar o carro deles embora, o medo de ganhar pão deles. É justo o Estado fazer isso com a pessoa? Não é. Não é justo o Estado chegar e tomar o meio. Quando o meu carro foi apreendido, o dia que o meu carro foi apreendido, gente, tinha um senhor lá com um carro antigo, um carro antigo nem tão antigo, não lembro que carro que era. Eu sei que ele estava tirando as coisas dentro do carro, mercadorias, me deu uma angústia aqui, eu até voltei a chorar, porque ele estava chorando ali, pegando as coisas dentro do carro dele, era o ganha-pão dele, era um vendedor de rua, tirando todas as coisas, colocando na calçada, ele estava do meu lado. Na época eu não pensei em dar o telefone para ele, porque ele nem estava pensando, a interrogação depois, né? Eu tivesse pego o telefone dele, né? Ele estava chorando, ligando para os parentes, para os amigos, para vir e buscar ele. Olha a maldade que o Estado está fazendo com as pessoas. Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quantas vezes eu vejo? Eu estava com meu carro cheio de material, que eu tinha comprado material, e eu não tinha pago uma multa e tinha vencido já o valor da multa, eu tinha esquecido, e fazia acho que 2 semanas que tinha já vencido o licenciamento, que eu tinha que fazer o licenciamento. Então eu estava com o licenciamento irregular por causa de 2 semanas. Eu esqueci, comprei um monte de coisa que estava montando um negócio, então meu carro estava lotado de mercadoria, parei numa blitz, realmente o pessoal levou meu carro, colocaram no guincho, eu tive que tirar tudo de dentro do carro, deixei na calçada, tive que ficar ligando para 1000 pessoas, para as pessoas virem, olha só a humilhação, de as pessoas virem me apoiar para carregar minhas coisas embora, e ficou lá. A blitz foi embora e eu fiquei parado na calçada, com toda a mercadoria na calçada, com cara de ué, e meu carro indo embora. Agora eu pergunto, você é um cidadão de bem, você não é um bandido, porque você não pagou um imposto que foi injusto, o imposto que foi criado por pessoas. O meu bem foi sequestrado. Injusta, é o termo que eu uso, tá? O PVA para mim é um sequestro, você está pagando um sequestro num veículo, uma coisa que é sua. Foi levado por pessoas que criaram uma coisa que não é justa. Então é muito complicado um ente da segurança pública, tá, um policial que está ali, né, chegar para você e falar, olha, veja bem, senhor, né, cidadão, você está irregular, né? Só que o policial, a maioria deles compreende a situação, né? Então, se chegar para o policial e falar, olha, é muito complicado quando a lei é criada por pessoas que não pensam nas pessoas, né? Existe muitos sistemas de leis que foram criados por bandidos. Então, é muito complicado você estar dentro de uma lei quando a lei foi criada por um bandido. Entenderam, gente? O que eu quero dizer? Eu não vou falar explicitamente, tá? E para o policial também é muito difícil isso, né? Porque ele está cumprindo ordens. Os policiais, né? Que eu conheço, a maioria que trabalha no DSV, Detran, trabalha no trânsito, tá? Eles sofrem com crise de consciência, porque eles sabem que o que estão fazendo não é correto. Eu conheço muitos que falam isso para mim. O batalhão do trânsito, detalhe, o batalhão do trânsito, ele está inchado agora, atualmente. De um tempo atrás, o batalhão de trânsito estava bem menor, tinha poucas pessoas trabalhando lá. Me disseram que de repente começou a mandar vários policiais de tudo quanto é batalhão para ir para lá. Não é estranha essa história, gente? Não está querendo dizer que é uma indústria que está sendo... Porque lembra que tinha a indústria das multas você que está falando, cabe ao Ministério Público investigar isso aí. Não, o que eu ia falar para o senhor de novo, o senhor depois repete o telefone, mas me fale, o senhor tem uma página na internet ou alguma coisa que também fale sobre isso ou não? Eu tenho uma página no Facebook, é só procurar DR, né, Adilson Medeiros 2038. Também. Fácil, tá bom? Pessoal, repete o telefone de novo. 011 930 172 726. Repetindo, 011 930 172 726. Só o WhatsApp, tá, gente? Não ligue porque não... Doutor Adilson, tá muito boa essa matéria, a gente aqui está se divertindo bastante, estamos ganhando bastante conhecimento. Se informando bastante. Se informando bastante. O público que está do outro lado nos assistindo também deve estar adorando essa matéria e devem estar já ligando no seu celular, porque sabe que vai ter gente já ligando. Só que tá no módulo avião. Só que não é no modo avião e ele não vai atender e também não vai mexer, porque ele já falou aqui que só pelo WhatsApp. Estou convidando o senhor aqui para uma próxima oportunidade, se eu voltar para o programa Foco, para a gente esmiuçar mais a respeito desse caso e falar sobre os outros projetos que o senhor já tem. A gente aqui no programa Foco, quando a gente entrevista alguém, a gente dá um tempo para que ele possa estar passando alguma coisa que às vezes esquecemos durante a matéria. A gente fala considerações finais. Então, por gentileza, faça suas considerações finais para a gente terminar esse programa com chave de ouro e levando mais informação. Tá, as considerações finais é o seguinte. Gente, o que eu estou vendo aqui, que eu vi quando o meu carro foi tirado do pátio, tá, não foi só o carro que eu estava vendo. Eu vi ali uma oportunidade de ajudar centenas de milhares de pessoas que sofreram ou que estão sofrendo a mesma agressão que eu sofri. Tá? Muitos pais de família não pagam IPVA, não é porque não quer, paga porque não tem condição de pagar.
não tenho dinheiro. Isso não transforma a pessoa em bandido ou um cidadão menos qualificado. Não, é um cidadão de bem. Cidadão de bem. Ele só não conseguiu pagar porque o imposto do IPVA é um imposto injusto. O princípio dele é injusto, porque ele não leva em consideração a capacidade de pagamento tributiva do contribuinte. Ele não leva em consideração se a pessoa tem ou não dinheiro, se ela tem renda. Uma coisa é você cobrar imposto sobre uma renda que a pessoa ganhou. Beleza, ganhei R$1.000, vou lá, pago lá o meu imposto, que é, pago 10%, pago R$100. A outra coisa é você não ter o dinheiro e o Estado vir, ó, paga os R$100. E aí, vou pagar como? Tá entendendo que o princípio do imposto está errado? É só pensar como que quase a metade da frota de veículos no estado de São Paulo está com o documento atrasado. Tem alguma coisa errada. É só usar desconfiômetro. Tem alguma coisa errada no princípio do imposto. Esse imposto é injusto. Não é um imposto que leva em consideração se a pessoa é ou não, se ela tem renda ou não. Que de repente a pessoa consegue comprar um veículo. Hoje, ela está trabalhando, consegue um dinheirinho, vai lá, um suor, sacrifício e compra seu carro, seu veículo, sua moto, seu caminhão. Aí de repente outro ano a pessoa fica desempregada, fica doente, pega esses lockdown aí, essas coisas que não deixam a pessoa trabalhar, e aí fica sem dinheiro. Conheço um monte de comerciantes, ligaram um monte de comerciantes para mim e falaram: eu tive que fechar o comércio, não consegui trabalhar, não consegui pagar IPVA. Um monte de gente nessa situação, um monte. Vários me ligando: eu estou numa blitz aqui, mas eu estou levando meu carro embora, o que eu faço? Fala, amigo, a situação, infelizmente, só vão poder te ajudar depois que você tiver no pátio, a gente entra com a ação para tirar o carro de lá. Se tivesse falado comigo antes, você estava com a liminar, não iam te levar. Mas muita gente está passando por essa situação. E aí, o cara é bandido? Não é um cidadão de bem. Verdade. É um cidadão de bem, ele não consegue pagar porque não tem dinheiro. Ele não paga, não é porque não quer, é porque ele não tem dinheiro. É difícil entender isso? Não é difícil. O Estado sabe disso. E muitos policiais que trabalham com isso sabem disso. Tá? Não critico o policial que está ali trabalhando. É um cidadão de bem também. Eu conheço muitos policiais, muitos amigos meus. Eles são pessoas boas. Eles estão ali trabalhando, estão cumprindo ordem. Então eles não estão fazendo isso por maldade. Eles são obrigados a cumprir ordem, são obrigados a fazer isso. Entendeu? Ô, doutor, é isso. E até ia te pedir. E não se esqueça, 2038. É isso que eu ia falar para o senhor, ia falar para o senhor repetir o número, como o senhor já repetiu. 2038. Se você quer seu carro fora do pátio, vote Dr. Adilson. 2038. Uma coisa é entrar com ações individual, tá? Para ajudar uma ou outra pessoa. Uma outra coisa é ajudar o país inteiro. Só ação coletiva, né? Não, coletiva nada. É qual? Deputado federal. Só lá no Congresso eu vou conseguir resolver isso para todo mundo. Eu sendo eleito, eu vou acabar com essa palhaçada no país inteiro. E não é só IPVA, não. Tem muita coisa também aí que eu posso ajudar. Gente, que eu já ganhei. Wayne, considerações finais para a gente finalizar o programa. Vamos dizer, foi um papo interessante. É um assunto sério, mas a gente tenta deixar meio descontraído. E também o doutor já é um amigo de longa data. E é bom para que a gente tenha informação com uma coisa que eu acho que muitos de vocês tinham dúvida. Eu tinha. Tá bom? Um prazer falar com todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Salim Tosta. Esse é o Programa Foco. O Programa Foco é uma criação do canal STTV. Canal STTV é um canal feito para você. E mais um recadinho. Não esqueça de se inscrever, apertar o botãozinho das notificações, o sininho, compartilha. E acima de tudo, divulga o número do doutor, sabe? Vamos eleger. É muito importante, vamos eleger, porque ele tem um projeto real que já está funcionando, já existe e vai beneficiar a população brasileira em geral. Não é só uma classe, tá bom? Pensa muito no que o doutor Adilson falou, pensa bastante no seu bolso. Tenho certeza que você que está aí me assistindo, ouvindo o doutor Adilson, eu tenho certeza, se você já um dia não teve seu bem sequestrado, você já conhece 10 pessoas que teve. Então, vamos tentar mudar as coisas. Se você quer seu carro fora do pátio, quer circular com seu carro, vote Dr. Adilson. 2038. Obrigado, Salim, obrigado, Wayne, obrigado ao Programa Foco e obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E, por favor, divulguem, compartilhem e leve essa mensagem para todos. Porque talvez você não esteja precisando, mas com certeza você consegue alguém que precisa. Só no estado de São Paulo são 30 milhões de pessoas que estão passando por essa agressão. É isso. 2038. Dr. Adilson. Tchau, tchau. 2038.